Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, tá bem? Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o Segundo Reinado, né? Falamos sobre algumas revoluções que ocorreram durante este período e os motivos para essas revoluções também. Nós vimos como que Dom Pedro II foi aclamado, né, como imperador do Brasil e em quais condições também, qual era a situação, qual era o contexto que o Brasil estava vivendo naquele momento. Número 1. Através de qual medida Pedro de Alcântara foi proclamado imperador do Brasil? Lembrando, Pedro de Alcântara era filho, né, de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdicou do trono, retornou para Portugal e deixou seu filho com apenas 5 anos. Então, predominou inicialmente um governo regencial no Brasil e, aos 14 anos, Pedro de Alcântara vai ser aclamado imperador do Brasil, assumindo o título, né, de Dom Pedro II. A medida, gente, foi o ato de maioridade. E esse ato de maioridade foi uma movimentação, né, dos liberalistas, daqueles que faziam parte do Partido Liberalista. Número 2. O que foi a revolta liberal que aconteceu em São Paulo e Minas Gerais? Bom, a gente precisa entender o contexto. Em 1940, quando Dom Pedro II, quando Pedro de Alcântara, né, ele assume o reino do Brasil, ele começa a governar aos 14 anos, vai haver uma eleição para a Câmara dos Deputados. O Partido Liberalista vai ter uma grande quantidade de pessoas eleitas para ocupar essas cadeiras. Só que o partido contrário, gente, vai alegar que os liberalistas venceram por meios escusos, por meios errados. Então, em 1842, Dom Pedro II vai fechar a Câmara dos Deputados. E isso vai causar muita insatisfação aos liberais. Então, vai haver uma revolta em São Paulo e em Minas Gerais, em função dessa insatisfação. Essa revolta em Minas Gerais e São Paulo, ela vai ser contida, vai durar pouco tempo. Nós vamos ver que vai haver uma outra revolta em Pernambuco, né, que vai demorar um tempo maior. E essa revolta em Pernambuco vai ser em função da insatisfação com a monarquia, com a forma de governo. Foi decorrente da insatisfação de liberais de São Paulo e de Minas Gerais com a medida do imperador Dom Pedro II ao fechar a Câmara dos Deputados em 1842. Caracterize a Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco de 1848 a 1850. Ela ficou conhecida, gente, por este nome, porque o Diário Novo, que era um jornal que fazia divulgação dos ideais destes revoltosos, ele estava localizado na Rua da Praia. Daí os revoltosos também ficaram chamados de praieiros. Ocorreu por insatisfação dos liberais em função do poder moderador de Dom Pedro II. Ou seja, Dom Pedro II fez uso do seu poder moderador para fechar a Câmara dos Deputados em 1842. Então, eles pediam o fim da monarquia e o voto livre para o povo brasileiro. Esta Revolução Praieira, a gente percebe que ela teve um tempinho maior de duração e ela foi contida pelas tropas imperiais. Número 4. Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? Lembrando que a Guerra do Paraguai envolveu aí mais 3 países, né? Brasil, Argentina e Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança para se defender contra o governo paraguaio, que na época estava muito forte, estava muito desenvolvido. E o Brasil vai ter algumas consequências. O movimento republicano vai surgir com mais força, né, para transformar o Brasil em uma república. Vai haver um aumento da dívida externa do Brasil, porque o Brasil vai precisar de financiamentos, vai pegar empréstimos com a Inglaterra para financiar essa guerra. Fortalecimento do exército, né? O exército vai sair mais forte dessa guerra, e o fortalecimento de movimentos abolicionistas.
5. Qual a importância da economia cafeeira para o desenvolvimento do Brasil? A economia cafeeira foi o motor, para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento da infraestrutura, como a instalação de ferrovias, para o desenvolvimento desses meios de transporte, para o desenvolvimento industrial, para a modernização das cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. A partir do acúmulo de capital desta economia na região sudeste, o Brasil melhorou a sua infraestrutura, construiu ferrovias e iniciou o processo de industrialização. Porque durante os séculos XIX e XX houve entrada maciça de mão de obra imigrante no Brasil. Vamos lembrar que neste período, gente, a partir da metade do século XIX, a partir de 1850, o tráfico negreiro no Brasil ele vai ser proibido. Com o tráfico sendo proibido, a mão de obra escrava ela vai reduzir. Então, esses fazendeiros eles vão adotar a mão de obra assalariada. E vai haver, então, um incentivo para a entrada de imigrantes no território brasileiro. E esses migrantes que vão chegar no território brasileiro, eles vão atuar na lavoura cafeeira e no trabalho fabril, nas fábricas, Porque neste período a demanda de mão de obra para trabalhar na lavoura de café era muito grande, uma vez que o trabalho escravo estava sendo substituído pela mão de obra assalariada. Quais foram as contribuições do Barão de Mauá para o Brasil? O Barão de Mauá era um grande empresário, era um barão do café, Era um grande fazendeiro também, e ele foi extremamente importante para a modernização do país, para a modernização inclusive do Rio de Janeiro, construção de ferrovias, iluminação do Rio de Janeiro, construção de navios e desenvolvimento da companhia de navegação a vapor. E ele também foi importante para fazer a união, para fazer a comunicação na realidade do Brasil com a Europa, a partir da instalação de um cabo de telégrafo, que ligava o Brasil à Europa. Finalizamos a nossa correção, tá bem, gente? Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo para a gente fechar o segundo reinado, porque no segundo reinado tiveram vários acontecimentos. De 1831, vamos dizer assim, quando inicia o governo regencial, até 1840 e de 1840 até 1889, vários acontecimentos vão marcar a história do Brasil. 1889 é quando o Brasil torna-se uma república. Nós falamos na aula anterior que em 1850, através da lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravos no Brasil ele foi proibido, o tráfico negreiro ele foi proibido. Isso aconteceu, gente, por uma pressão muito grande que a Inglaterra estava fazendo ao Império Brasileiro, à monarquia brasileira. Por quê? Porque a Inglaterra era boazinha? Não, porque a Inglaterra ela já estava se industrializando. Então, a Inglaterra precisava de um mercado consumidor para adquirir os produtos industrializados. Então, era interessante para este país que as demais nações tivessem uma mão de obra assalariada. E essa mão de obra assalariada tivesse condições de comprar seus produtos industrializados. Então, a monarquia brasileira, o governo brasileiro, vai dissolver a escravidão, vai abolir a escravidão gradualmente. Por quê? Para não entrar em atrito com a elite brasileira, com os grandes fazendeiros de café, que eram a favor de manter a mão de obra escrava. Alguns personagens, gente, vão se destacar nesses movimentos abolicionistas que vão surgir principalmente a partir de 1870. Entre essas pessoas, a gente pode dar destaque para Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz da Gama. Luiz da Gama, gente, ele é considerado atualmente o patrono da abolição da escravidão do Brasil. O Luiz da Gama, ele foi um escravo, ele foi vendido por seu pai como escravo, ele conseguiu a sua liberdade, estudou direito e foi assim um dos principais personagens na briga, na luta pela abolição da escravidão no Brasil. O fim da escravidão no Brasil, como nós já conversamos, vai acontecer de forma gradual, de forma lenta.
vão surgir primeiro algumas leis para finalmente ser assinada, né, ser decretado o fim da escravidão no Brasil, o fim do trabalho escravo no Brasil. Primeiro, nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, acabando com o tráfico, né, com o comércio de pessoas escravizadas. Em 1871, vamos ter a Lei do Ventre Livre. O que quer dizer isso? Aquelas mulheres que tiverem filhos a partir desta data, os filhos, gente, nascidos, eles não serão escravos. Entretanto, essa criança vai permanecer sob a guarda do proprietário da mãe até completar 21 anos. A Lei dos Sexagenários ou Saraiva Cotegipe, de 1885, libertava todos os negros escravizados com mais de 65 anos de idade. E, finalmente, a Lei Áurea, em 1888, que vai ser assinada em 13 de maio pela princesa Isabel. A princesa Isabel ela vai ter assumido o trono neste período, porque o seu pai, Dom Pedro II, veio estar fazendo uma viagem. Essa lei vai abolir definitivamente a escravidão no Brasil. Claro, gente, que essa lei vai abolir definitivamente a escravidão no Brasil, mas ainda, gente, atualmente no Brasil e no mundo, existem pessoas que vivem em condições análogas à escravidão. Existem pessoas que têm a sua liberdade cerceada, né, por seus patrões. Existem pessoas que trabalham cargas exaustivas, né, de tempo, e que não recebem um salário condizente com o trabalho realizado. Qual foi a situação dos escravos após a abolição da escravidão? Quando a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, não cria políticas de inclusão desses negros na sociedade, não criam políticas públicas para que esses negros recém-libertos tenham condições de viver, tenham condições de encontrar um trabalho. Então, esses escravos libertos, eles vão passar por muitas dificuldades. Falta de acesso a terras, que vai impedir que essas pessoas trabalhassem por conta própria, o analfabetismo, pois eles não podiam frequentar a escola e ter uma educação formal, e isso impedia, inclusive, que esses escravos libertos pudessem ter uma participação atuante na política, porque nessa época, gente, de acordo com a Constituição de 1824, podia votar apenas quem era alfabetizado. A falta de recursos econômicos, já que foram libertos sem nenhum tipo de remuneração ou indenização, e a concorrência com os imigrantes. Por que concorrência com os imigrantes? Estavam chegando os imigrantes, né? Os imigrantes europeus, os imigrantes japoneses, para trabalhar na lavoura de café. Então, eles não conseguiam concorrer com esses imigrantes porque eles sofriam muito preconceito racial. Uma parte desses africanos que foram libertos, eles retornavam para o seu país de origem. E, devido ao tempo que eles permaneceram aqui no Brasil, eles acabaram assimilando a cultura brasileira, a cultura portuguesa, a cultura europeia. Então, quando eles retornaram para seu país de origem na África, eles chegaram lá e eram considerados como estranhos. Porque eles já não possuíam mais a identidade deste local. Neste exemplo aqui, nessa imagem, eu trouxe Grande Mesquita em Porto Novo, capital administrativa de Benin, em 2016. Essa construção é típica da antiga arquitetura afro-brasileira, trazida por ex-escravizados que voltaram do Brasil. Esse tipo de construção não correspondia à tradição africana. Então, aqui a gente já percebe uma grande interferência, uma grande influência, né, gente? No Brasil, vieram pessoas, gente da África, de diversos locais, com vários conhecimentos, com várias culturas, com idiomas diferentes, de tribos diferentes, grupos diferentes. E quando essas pessoas chegam aqui no território brasileiro, elas vão se encontrar sobre o mesmo espaço. Então, essas diversas formas de cultura vão fazer associação com a cultura europeia, com a cultura indígena e vai criar a cultura brasileira. Então, hoje, a cultura brasileira
tem muita influência da cultura africana. Os cultos religiosos, danças, ritmos musicais. Então, são características marcantes, principalmente nos estados onde receberam um maior contingente dessas populações. Um exemplo é a Bahia. A capoeira, o samba, as comidas típicas e a religião são algumas das várias contribuições dos africanos, e essas contribuições foram incorporadas à cultura brasileira ao longo do tempo, ao longo dos anos de convivência. Como exemplo de culto, a gente pode citar o candomblé. Um outro exemplo também é a congada, que representa costumes culturais e religiosos de Angola e do Congo, como pode ser visto, nessas duas imagens. Festa de Iemanjá, em Salvador, e a apresentação de congada, em Santo Antônio da Alegria, em São Paulo. Foram várias as contribuições na língua, na culinária, na música, no artesanato. Então, a influência africana ela está muito presente, inclusive nas festas populares brasileiras e em várias expressões artísticas também. Os povos africanos eles vão contribuir com seus rituais religiosos. Quando esses africanos chegaram aqui no território brasileiro, eles não podiam expressar seu idioma, sua religião, sua cultura. Então, eles faziam de forma escondida no senzala, para que os seus senhores não percebessem que eles estavam expressando sua cultura, expressando sua religião. Daí, o candomblé, gente, ele vai surgir como uma forma de expressão da religiosidade desses povos. Porque eles vão se espelhar em santos católicos para poder expressar sua religiosidade. As manifestações culturais africanas sempre foram acompanhadas de muitas lutas pelos negros. Inclusive, várias manifestações culturais eram proibidas. Aquelas pessoas que eram pegas praticando essa cultura, essa arte, eram inclusive presas. E ainda hoje, infelizmente, a gente percebe, gente, que existe um preconceito da sociedade em relação a certas manifestações. A capoeira, por exemplo, sofria grande preconceito. Entretanto, a partir de 1930, ela foi aceita pela sociedade. Atualmente, a roda de capoeira ela é reconhecida pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade. E isso traz muita representatividade para essa cultura, para reafirmar a identidade cultural africana aqui no território brasileiro. Finalizamos então a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Anotem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.